Isaac, tá me vendo? Ô, Isaac. Leitura do celular. Espera, viu? Só ajeitando aqui. Tá te adicionando, viu? Só um minuto, viu, galera? Ok. Tá me E ouvindo? aí, Isaac? Tudo bom? Tudo bom? Vou só ajustar Vou botar a aqui. câmera aqui. Vou ajustar aqui para ficar tudo organizado. Porque se Certo, você... só... Aí, Fábio, aqui. Prenda o celular aqui. Aqui pra não cair. Deixa eu só rapidinho, viu? Aham. Esse botão, Maria. E a rocha. Ele não tá coisando não, mas... Peraí. Tem que Só um colocar, minuto. tem que colocar uma É coisa. rápido, Isaac. Vai, Maria, procura alguma coisa. Foi. Foi, pronto. Vai, assim. E aí, tá tudo bem? Tá ajeitando ainda? Acho que já caiu, hein? Mas espera aí, só um problema técnico. Ele tá... Ok. E aí, agora voltou, Deixa eu né? só compartilhar. Rapaz, eu fui botar o celular aqui, o celular caiu, bloqueou a tela. Ah, besteira. Desculpa aí. Nada. E aí, Isaac, tudo bom? Tudo tranquilo, Antonioni? Quanto tempo, né, cara? Não é isso? Da época Quanto do tempo? colégio. Não é Do isso, colégio. rapaz. Antonioni é o cara do trompete, né, Antonioni? Oh, já era. Só de vez em quando agora. Era. É isso E aí. aí? Já tem uma Tudo galera tranquilo, assistindo, né? hein? E aí, boa noite, O Aurélio. meu Tá áudio, assistindo aqui, ó. o meu áudio tá ok? Tá ok. Tá Só dá certo. um erro de delay, a gente se liga pra um não interromper o outro. Viu? Ok. É, só a sua imagem ela fica um pouco travando. Vixe, deve ser a internet. Esses dias não tá muito boa, não. A cortez aqui em Cangoretão. Eu vi Mas muita gente. é Eu o que a vi muita gente gente. tem, né? É E isso aí, porque é a vamos embora. cabo, viu? Mas é E assim aí, mesmo. Isaac, vamos começar? Já tem um pessoal aqui. Isaac, a primeira coisa que eu queria falar com você era que você se apresentasse, porque muita gente não conhece você, tem gente que conhece, tem gente que não conhece. Seu nome, sua idade, onde você mora, profissão, se é casado, se tem filho, o que é que faz, por onde anda. É isso aí. Para todos que estão assistindo e a quem for assistir, boa noite. Eu me chamo Isaac Freire da Silva, tenho 23 anos, sou morador aqui de Barra do Cunhaú, tá? Para quem não me conhece, eu sou filho da irmã Rita, costureira aqui em Barra do Cunhaú, e filho de Léo, que é filho de Dona Nena e seu Luca, que mora no início de Barra do Cunhaú. Sou fotógrafo há um certo tempo já, mais ou menos uns 6 a 7 anos. Tenho por sinal, hoje um relacionamento, estou namorando. Sou pai, porque pai é quem cria, então ela veio com um brinde, que graças a Deus foi um presente que Deus me mandou, né, em meio a tantas turbulações, a tantas ondas que veio no início desse ano para cá. Então, esse é um pouquinho da minha vida. Qualquer coisa, Antônio, pode ficar à vontade, quem estiver assistindo pode fazer perguntas, que a gente vai estar respondendo aí. Certo? Isaac, agora eu tinha visto que você é pré-candidato a vereador. Eu queria saber de onde saiu essa ideia, sua vontade.
Só um minuto. Opa, Você olha fica à eu tô vontade. aqui na área, Rádio. Ixi, Maria. Pronto. Sim, Isaac, era de onde veio essa ideia de ser candidato a vereador? Posso responder? Pode responder. Bom, Antônio, e para quem está assistindo a live, tá? Essa minha ideia, eu sempre, entre aspas, eu sempre fui envolvido em algum movimento, seja ele político, social, escolar, né? Faz muitos anos que eu venho me envolvendo dentro de algumas ações da política, assim, não tão aparecendo muito, devido assim, eu me correspondia com os atos que eu fazia, atos normais, já que fique bem claro, graças a Deus, e eu ser muito jovem. Então, eu, assim, na época, eu não tendo tanta capacidade, tantas ideias, eu era muito povão, eu tinha que batalhar pela melhoria das escolas, né? Tanto que eu iniciei no UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, bem há mais de 10 anos atrás. Eu era moleque quando eu já tentava trazer melhorias para as escolas públicas aqui de Canguaretama. E dentro da política recebi um convite de um amigo meu, daquele Barra do Cunhal, que também é pré-candidato, o irmão Felipe. Eu já tinha muito um sonho de ser pré-candidato, tinha um sonho de lançar uma carreira pública, política em nossa cidade, né? Pois eu sou morador, nasci praticamente aqui, sou morador daqui há 23 anos. Então eu queria fazer por minha cidade. E nesse ano eu recebi esse convite para ter esse papel dentro da política de Canguaretama e lançar a pré-candidatura a vereador da cidade junto com o Partido Solidariedade, né? Aí nós temos um grupo formado com alguns pré-candidatos e tem o nosso pré-candidato a prefeito Geraldo Tornado e o vice dele, que é o nosso amigo Isaías, aqui de Barra do Cunhal, mais conhecido por Chico. Muito interessante, Isaac. Gostei da sua resposta. Isaac, é, essa é a parte boa, né? Quando você decide ser candidato, imagino que deve ter alguma parte ruim. Alguém deve ter desincentivado você da ideia, desmotivado você em alguma coisa. Houve isso ou você não teve nenhum problema em relação a isso? Olha, Antonioni, diariamente tem pessoas que vai dizer que você é capaz e outras pessoas vai apenas lhe julgar, tá? Vai dizer que você não tem autoridade para certo ato. Pronto, na minha ocasião, eu escuto muita gente dizer: você é capaz, vá em frente, acredita em você, que você vai chegar onde você quer um dia. E dentre outras pessoas que também dizem que, não, esse aí é mais um que vai comprar voto, esse aí é mais um que vai roubar, esse aí, e começa o julgamento em cima. A parte boa é que eu me importo tanto com o comentário bom, tanto com o ruim, porque eu sei que são críticas construtivas para a minha pessoa. E com isso, só vai fazer, de certa forma, que eu me fortaleça na minha ideia dentro da cidade, dentro do meu propósito aqui como pré-candidato ou futuramente um candidato, né? Então, isso é bom para mim, porque fortalece, eu tenho que pensar dessa forma. Isso vai servir para mim simplesmente fortalecer. Não vai servir para mim ficar triste, né? Se a gente deixar, de certa forma, que isso suba a nossa cabeça e entre no nosso coração, isso aí a gente vai desanimar de certa forma. Mas a gente tem que levar, querendo ou não, de uma forma assim que seja normal. Sempre vai aparecer pessoas que vai lhe criticar, seja onde você for, seja em que você for fazer, entendeu? Pronto, uma coisa que eu vou dar um exemplo rápido. Uma coisa que eu esqueci de me apresentar na minha biografia no início. Eu sou cristão, sou evangélico, sou da Assembleia de Deus, eu sou assembleano. Uma pessoa olhou para mim e fez: eu não voto em evangélico, porque no final termina roubando. Aí eu, assim, de certa forma, eu disse: assim, tudo bem, você está agindo da forma que você pensa. E eu estou agindo da forma democraticamente, eu vou entender a sua forma de pensar. Só que aí a gente vem na analogia das ideias e as pessoas que estão lá dentro, né? Pronto, eu sou evangélico. Se ela disse que era evangélica e não votava em mim por eu ser evangélico e estar entrando na política, ela vai apoiar uma pessoa que não é da religião dela e que, incrivelmente ou possivelmente, foi lá e, infelizmente, fez desvio de dinheiro público
roubou, falando de certa forma É. no linguajar popular. Infelizmente, ela deu seu voto a uma pessoa que mudou todo o sistema do pensamento dela, né? Então, a gente deve, sim, acreditar no seu... Eu, principalmente, eu acredito muito no meu potencial, na minha pessoa, né? Eu acredito que eu possa chegar onde eu queira chegar e da forma que eu estou conseguindo chegar, sem precisar pisar em ninguém, sem precisar fazer nada que omita as ideias das pessoas, né? Eu consigo chegar lá de uma forma limpa e correta. É simples. É só fazer da forma que eu e o meu grupo tá fazendo. Muito bem, Isaac. Você falou que era evangélico, eu vou dizer que o meu voto de preferência é para pessoas evangélicas ou católicas. E bem católicas, viu? Justamente. Porque nossa sociedade está caminhando por um caminho que está sem volta. Falta de princípios. É verdade. Eu acredito que os candidatos evangélicos e os católicos são as pessoas mais adequadas para ocupar o cargo nesse momento. Justamente. Isaac, e Porque, sua família apoiou você? cara, a minha família, muito, sabe? Muito Até eu bom. tenho apoio de tios meus que são de outras cidades que, de certa forma, alguns conseguiram fazer, por incrível que pareça, a transferência para cá, para apoiar, porque isso é motivador, né? E outros, infelizmente, não conseguiram, mas é aquele apoio que de longe você sabe que a família está junto de você, e isso é o essencial, né? Você ter fé em Deus que vai dar certo, e ter a família do lado, a família e os amigos verdadeiros que está lhe apoiando, que está dizendo que você vai conseguir. Isso é o essencial. O essencial para ter uma boa carreira é sempre acreditar em Deus, ter fé em Deus. Seja lá, você citou parabéns pela questão da religião, tanto evangélica quanto a católica. São pessoas que têm pessoas de dentro de suas religiões que são pessoas honestas e querem fazer o bem, né, para a comunidade. Então, isso é interessante. A minha família, graças a Deus, ela apoiou de certa forma, seja qual seja a parte da minha família, mas deu aquele apoio. E é o apoio que a gente precisa de verdade para dar início à carreira política, né? A família estando junto com a gente. Muito bem. Isaac, vamos agora para a parte mais técnica, né? Parte da área. Aí quer dizer que você é filiado à Solidariedade. Solidariedade. Faz muito tempo, Isaac? Solidariedade. Eu me filiei esse ano, né? A partir do momento que a gente recebeu o convite, que eu recebi o convite, né? A gente fez a filiação, eu me filiei esse ano ao partido, né? E o pré-candidato de vocês é o Geraldo Tornado, jogador. Geraldo Tornado. Isso. O jogador E de o, vôlei o vice? profissional. Eu não conheço o vice. O vice é Isaías. Isaías, ele é conhecido por Chico aqui em Barra do Cunhaú, da família do pessoal do lado dos Freires, entendeu? Aqui em Barra do Cunhaú ele é bem conhecido. Em Canguaretama ele tem o seu conhecimento com as pessoas da área do esporte, né? Porque ele já foi jogador de futsal, hoje ele é treinador de um time que a gente tem aqui que é o União Futebol Clube, um time de futebol de campo. Então aqui, principalmente na Barra do Cunhaú, ele é bem conhecido. Em Canguaretama só as pessoas da área do esporte que conhecem mais ele, né? Porque ele foi um cara assim que, querendo ou não, fanático por futebol. Então, desde a sua infância até hoje, ele tá nessa carreira também. Então ele é de Barra de Cunhaú. Barra do Cunhaú. Ah, não conheço. Filho de Barra do Cunhaú. Entre aspas aqui, Antonioni, temos os pré-candidatos, os únicos pré-candidatos que são filhos da terra e que nunca sairão daqui da terra, que respeitam a terra e dão seu sangue por ela, por todos, com certeza. Pode ter certeza dessa minha afirmação aqui, viu? É muito bom. Eu até comento com meus amigos, né? Que eu acho imoralidade. Tipo, você é prefeito aqui de Canguaretama e mora em Natal. Representante Entendeu? não é daqui. Você não está se importando com a cidade. Bom, muito candidato. O que acontece com os candidatos? É de um bairro, quando ganha, muda para outro. Já teve um menino lá de Piquiri que mudou até de cidade. Para vereador, viu? Mudou até de cidade. Aí a prefeita não mora aqui. Ela não quer saber se está passando um caminhão de lixo, se não está, se tem um hospital na cidade. Ela não depende daqui, mora em Natal. E mais imoral os vereadores fazer uma lei para ter uma sede do município lá em Canguaretama, alegando que é para arrecadar recursos. Até hoje não vê esse recurso chegar. Nem de empresário, que eles disseram que era para empresário, do governo. O governo até hoje não reabriu o hospital nem mais nada. Ainda tem isso. Justamente. Era para ter uma lei que obrigasse o prefeito a morar aqui. Era muito melhor. 10 mil vezes melhor. Isaac, entendeu? Queria que você falasse um pouquinho das funções de vereador e se você se preparou para ocupar o cargo e como foi essa preparação.
Bom, as funções de um vereador em uma cidade, eu fiz um pequeno resumo, porque aqui na Cachola tem tanta coisa que está acontecendo ultimamente, Antonioni, viu? Eu vou dar um resuminho que eu escrevi aqui. Como eu vim estudando lá para cá, para resumir sobre a questão da preparação, né? Eu vou começar com a preparação e depois eu vou falar sobre as funções. Dentro do partido em si, graças a Deus, nós tivemos um curso sobre política. Ou seja, a gente não foi simplesmente o Kelps Lima, que é o deputado estadual, um dos deputados estaduais que a gente tem aqui na cidade, não só fez o convite a gente, não, vamos se filiem ao nosso partido, lancem suas pré-candidaturas e a gente vai dar todo apoio. Não, não foi simplesmente assim. Eles sentaram com a gente, tivemos conversas durante dias, tivemos cursos preparatórios para lançar nossa pré-candidatura, tivemos apoio de advogados, temos apoio de advogados, de pré-candidatos, de candidatos, de prefeitos, de vereadores que está sempre em cima da gente. Ou seja, eu, como sou marinheiro de primeira viagem, como não tenho uma gestão pública no meu currículo, né, para dizer, vou me candidatar, eu sou pré-candidato a vereador, vou lançar lá, mas tu tem o quê? Eu sou gestor público, eu tenho gestão pública pela faculdade e tal. Não tenho isso, não tenho esse meu nome. Sou marinheiro de primeira viagem. Então, o que a gente arrecadou dentro do nosso partido foi isso, algumas aulas, algumas participações de partido junto com o nosso grupo, né? Tivemos pessoas importantes conosco, de outras cidades, até de outros estados, para fazer palestras com a gente, tá certo? A função do vereador, resumindo tudo, é simplesmente o quê? É um político que deve acompanhar o dia a dia nas comunidades, né? A gente mal vê isso hoje em dia. A gente vê o cara que é vereador, que mora em Barra do Cunhaú, mora em Piqueri, mora em Areia Branca, e durante os 4 anos de sua gestão, muito mal você vê o cara sentar com a comunidade, sentar numa calçada para debater, sentar para conversar com as pessoas, para saberem como é que está andando, né? A cidade ou até os bairros, como a gente vê hoje em dia, né? Para que, de fato, eles vejam as necessidades que a comunidade em si precisa. É difícil. Pronto, aqui em Barra do Cunhaú, eu cito Barra do Cunhaú, temos 3 vereadores aqui que, de certa forma, eles passam, eles moram no local, vê toda a dificuldade, toda a acessibilidade que está totalmente falha, né? Está muito precária, mas parece que eles não estão nem aí. Aí quando chega agora, que é ano de eleição, aí começa a fazer trabalho, aí começa a publicar isso, começa a falar sobre aquilo, e isso, acho que de certa forma, a população deve abrir os olhos, deve abrir a mente para isso. Porque, vamos supor, a gente pega pessoas que têm trabalhos sociais na cidade, que nunca tiveram oportunidade de levar uma carreira política, né? Mas, ultimamente, receberam convites para fazerem isso. Esses caras, eles já tiveram uma ação na comunidade, eles já somaram com a cidade, já somaram com a sua comunidade. É um trabalho social com esporte, é um trabalho social de arrecadar alimentos para doar em tais datas, entendeu? Isso, ele tem a visão em cima da comunidade. Isso é o simples, é o básico que a gente deve fazer por onde a gente mora. Aqui em Barra do Cunhaú mesmo, se a gente fosse olhar a ampla quantidade de coisas que você poderia fazer pela comunidade para trazer melhoria, a gente, nossa, se a gente olha assim, tem muita coisa, entendeu? Os vereadores devem ser representantes do cidadão, trazendo o meu resumo, né? De seu município, tendo em si a responsabilidade de representar uma parcela sua dentro da população, de representar uma parcela da sua população, tá? Tendo o poder de criar as leis que atendam os interesses de sua comunidade, né? Você falou sobre a lei aí que poderia ser criada em cima de quê? O prefeito da cidade, para ele entender que a cidade precisa de certas ações, ele deve morar dentro da cidade. Ele tem que residir dentro da cidade que ele tem o seu cargo político, né? Como a gente tem o exemplo da nossa cidade hoje. A prefeita da nossa cidade, ela não mora na nossa cidade. Ela não sente a dor do cara que mora lá na comunidade, que tem, sei lá, as ruas são esburacadas, que tem uma falta de pavimentação, que tem uma falta de iluminação, juntando isso à criminalidade, infelizmente, né? A gente vê o bairro da Areia Branca. Hoje, eu não acompanhava tanto o bairro da Areia Branca. Depois do início do ano, quando eu consegui um relacionamento com a menina que mora lá,
e eu comecei a ir para lá, eu comecei a ver. Às vezes eu chego de tarde, de manhã, vejo a dificuldade que é ter acesso a algumas ruas, principalmente quando você vem do Ecopark, pela BR do Ecopark, ali é muito difícil, ainda mais quando chove, que não tem uma pavimentação, não tem para onde aquela água Você correr e fica falou aqueles isso agora, buracos. eu tava semana passada por ali, eu vi que tem uma entrada que você entra lá no IF e desce aqui, acho que é na favela que chama, né? Eu esqueci outro nome do Eu acho, conjunto, para não chamar eu não favela. sei se é, Eu eu sei não que é sei uma se é reta chamado. muito grande que dava muito bem para fazer uma pista lá. Que hoje em dia é todos buracados realmente por causa da chuva. Semana passada eu fui lá no aniversário e tava assim. E você falou sobre alguns bairros que os vereadores esquecem, pronto. Em Piquiri sempre teve uma boa representação, né? Tipo, Piquiri sempre teve 4 vereadores, 3, esse tipo de coisa. Sempre, sempre. Piquiri nunca teve uma delegacia. E é o que o povo Justamente. mais pede é lá a delegacia, porque lá é um distrito muito grande. E ninguém fala em colocar uma delegacia. E esses vereadores que são eleitos hoje, eles têm deputados, tem gente que são acima deles. E esses deputados que eles Consegue. fazem na campanha nunca votam na cidade para retribuir os votos que a cidade deu. Então a gente sempre fica esquecido. E nossos vereadores nunca lembram da gente nesses casos, só lembram na época da campanha. Justamente. É uma boa ideia, viu? Quando a gente fala de Piquiri, Piquiri, ela há anos ela vem sendo esquecida, né? Tanto quanto como Piquiri quanto Barra do Cunhaú são os bairros assim de maior número de pessoas dentro da nossa cidade, juntando com Areia Branca. E Piquiri, ela vem sendo muito falha e muito esquecida. Da mesma forma que em Barra do Cunhaú tem os seus vereadores, Piquiri também tem. Só que é como a gente pensa, como a gente vê, eles não abrem a visão, eles não veem a comunidade, eles não sentem a dor que a comunidade sente, infelizmente, né? E quando chega a época da eleição é que começa o vamos ver, né? Outro fato, outra função de um vereador na cidade é fiscalizar. A fiscalização de um vereador na cidade, ela é fundamental, tá certo? Ele tem por sinal e por objetivo fiscalizar tudo que está acontecendo dentro da Câmara dos Vereadores quanto dentro da prefeitura. Tudo, todas as ações dos secretariados e tudo, das secretarias e tudo. É uma das funções mais principais de um vereador, é a fiscalização dentro da cidade. Só assim ele vai encontrar falhas, erros, o porquê não está andando o projeto de lei que foi acionado, que foi criado, entendeu? A fiscalização dentro da cidade ela é muito importante. E hoje a gente vê uma falta de fiscalização em nossa cidade enorme. Muito bem Enorme. lembrado, Isaac. Isaac, deixa eu interromper só um pouquinho. Você falou de Claro. fiscalização. Aí me veio à cabeça agora que a função do vereador é fiscalizar. E ele tem direito por lei a fazer isso. Ultimamente veio recurso para a nossa cidade referente ao repasse para o combate ao coronavírus. Isso. Na Câmara acho que passaram uma lei que era para obrigar a prefeita a prestar contas. Mas, tipo, isso não há necessidade, porque já é obrigação e dever e direito do vereador fiscalizar. Essa lei parece que foi passada para algum tipo de propaganda eleitoral, já que estamos em período de pré-campanha. O que é que você acha disso? Olha, Ou foi inocentemente feita uma lei para fiscalizar agora? Antes não podia fiscalizar, não, era? justamente, eu vejo muito, hoje, devido à pandemia, a gente tem uma política que ela está sendo totalmente 100% digital. A gente tem uma política que ela está sendo 100% por redes sociais. Não podemos fazemos algumas visitas para ver como é que o pessoal está, mas a gente não pode ter aquele acesso, aquela junção 100%. Então, na rede social, a gente vê muita gente criticando a atual gestão sobre isso, né? Passaram-se 4 anos e em 4 anos eles nunca fiscalizaram. A Câmara nunca fiscalizou nesse fato. Quando chega o ano de eleição, é que eles querem mostrar serviço, querem Realmente, isso mesmo, iludir Isaac, concordo. o eleitor da nossa cidade, entendeu? Aí criam leis, começa a trabalhar, começa a operação. A gente tem a velha operação tapa-buraco, né? Que a estrada da Barra, Tá da tá barra. horrível. Daqui a pouco começa a operação tapa-buraco, como já começou no centro da cidade. As caçambas Lagoa de São João, se eu não me engano, eu acho que foi Lagoa de São João que eu vi, não. Foi pelo centro. Alguns buracos sendo tapados. Entendeu? E isso só começa a ser movimentado ano da eleição. A pessoa Muito bem tem você falar isso, muito bom, muito bom. 4 anos para fazer o serviço e não fazer. Isaac, é A, como
o hospital. O hospital foi fechado ano passado e nenhum vereador se mobilizou para a reativação. Tanto quanto as lideranças políticas, a prefeitura. Nenhum. Tendo os três maiores candidatos a prefeito apoiado a governadora, parece que não tem tido um movimento bastante para isso. Os vereadores não chamaram seus deputados para a reabertura do hospital. E agora, em pré-campanha, eles querem abrir o hospital pensando que a gente é besta. Para você ver, né, como é que está a situação da cidade. Tudo é baseado na eleição. Se não for baseado na eleição, eles não agem. E a gente tem que relembrar isso sempre para eles se ligarem que a gente para de ser besta. Você concorda comigo, Isaac? Concordo plenamente. Eu acompanhei todo o processo do fechamento do nosso hospital, né? Eu estava lendo, um amigo meu compartilhou um textão muito bacana sobre o nosso hospital, que desde 1972, se eu não me engano, ele foi aberto, ou 73, mais ou menos isso. E ele foi um dos hospitais mais importantes da nossa região agreste. Que, de fato, isso que aconteceu do fechamento não era para ter sido acontecido, não era para ter deixado acontecido, né? É como se fosse um marco na nossa história, na cidade de Canguaretama, ter um fato de ter um hospital que atende praticamente 10, 15, 20 cidades ao nosso redor, com sistema de maternidade, sala para cirurgia, toda a acessibilidade para as pessoas, entendeu? Tem toda a história, mas infelizmente o governo do nosso estado deu a falhou nessa situação. A parte da nossa prefeitura em Canguaretama também falhou muito grande, porque se eles quisessem fazer a pressão política, não é? Tinham fazido uma pressão política, tinham corrido atrás, tinham batalhado e até porque, Isaac, nós somos uma das cidades com o maior número de habitantes na região e a cidade que mais arrecada. Temos um potencial financeiro e político enorme. E nós acabamos perdendo para Santo Antônio. Não derrubando, né? Mas Canguaretama é uma cidade que mais arrecada, mais tem habitante e perder para uma cidade menor. Um hospital regional já... Agora aqui ninguém nasce mais na cidade. Não tem um representante para falar isso. E ainda acusa quem fala de ser oportunista. Eu não sou candidato, estou falando isso. Agora o que realmente eles fazem é politicagem com a desgraça dos outros. Aí vê que, desculpa atrapalhar, vê que tá falha, vê que tudo já tá acabado, aí quer fazer uma imagem para se engrandecer e acha que com isso vai se beneficiar. Infelizmente, é por isso que a gente tá fazendo uma campanha, assim, uma pré-campanha, para acordar de vez a população de Canguaretama. Porque são anos que vem a população sendo enganada. De verdade. Eu, particularmente, com 23 anos de idade, jovem demais, só tenho a cara de 40, mas eu com 23 anos de idade, eu tô cansado de escutar as pessoas mais velhas de nossa cidade reclamar da política local. Reclamar de toda a gestão que entra e não faz nada, da gestão que entra e, infelizmente, só promete e não cumpre, né? Sobre a questão do hospital, em junho, no início de junho, eu entrei em contato com Natália Bonavides, né, para fazer algumas perguntas a ela sobre o hospital, porque eu queria tirar uma dúvida. E ela me informou que alguns hospitais regionais, tais como ele aqui em Canguaretama e outras cidades mais próximas, iriam ser transformados em policlínicas, né? E a lei já foi mandada para o Ministério aqui do Rio Grande do Norte e já estava praticamente meio caminho andado para começar a restaurar, para fazer essa policlínica aqui em Canguaretama, para dar acesso às pessoas da região utilizarem. E eu achei isso interessante, porque aí eu me perguntei e mandei a pergunta para ela. E eu fiz, Natália, vocês têm todo acesso à assessoria, vocês têm todo acesso à governadora, vocês têm tudo mais fácil. Por que vocês não pedem simplesmente a reabertura do nosso hospital? E ela não me disse nada. É simples. Tem todo o material. Tem tudo pronto. Tem todos os leitos. Tem pessoas capacitadas em nossa cidade. Dá oportunidade para essas pessoas trabalharem. Paga um salário digno para elas trabalharem. Tem pessoas que estudaram para isso e não têm oportunidade de trabalhar. Entendeu? Então, são essas falhas que a gente fica vendo
e, de certa forma, entristece. Mas só que, para mim, ao mesmo tempo que me entristece, me fortalece, porque eu sei que amanhã eu quero um futuro melhor para minha cidade e para minha comunidade. Então, isso só me dá uma força, um ânimo mais, a mais, a mais. Entendeu, Antonioni? E outra coisa sobre o hospital, que é muito importante, é o sistema de necessidade, porque se você sofrer um acidente aqui, acho que lá em Goianinha, no hospital lá, só tem morador de lá. Tem uma coisinha lá. Aí quando eu sofri um acidente, eu parti pra que cidade? Parnamirim. Chegou lá, a máquina tava quebrada. Depois para Natal. Que rolê é esse, meu amigo? Que rolê é esse? Misericórdia. Ou então daqui pra Santo Antônio, daqui pra lá, o cara que levou uma facada, uma queda de moto, tá ter morrido 3 vezes. Já, com certeza. Isso Certeza. para mim, nessa ocasião, Antonioni, cortando você rapidinho, isso para mim é falta de respeito Também acho. com o ser humano. Também Falta acho. de respeito com o ser humano. Isaac, eu queria que você comentasse só uma coisa. Vou dizer os números a vocês. No ano de 96 foi eleito Jurandir. Em 2000 foi reeleito. Em 2004 foi Edmilson. Já 3 mandatos seguidos, basicamente, na mesma gestão. Aí em 2008 teve uma esperança, foi o Alex. Mudou, né? Porque o pai dele já tinha ido antes. Aí Fátima, Marinho. Os Marinhos de novo. E em 2016, os Marinhos de novo. Quer dizer, são 30 anos, bem dizer, nas mesmas duas famílias aqui na nossa cidade. O que é que você acha dessa divisão de poder? Duas famílias ficar revezando poder na nossa cidade. E a gente nunca sair desse atraso. Antônio, é muito claro e evidente que quando a gente olha dentro da política, querendo ou não, o dinheiro ele vai abrilhantar, vai abrir caminhos dentro da política. E quando a gente olha essas duas famílias que já entraram no poder da nossa cidade, tanto a atual quanto a anterior, você sabe que eles têm poder financeiro para isso, né? A única diferença é que eles utilizam isso como, vamos supor, um recurso reserva. Ele não começa prometendo valores para você, não começa isso. Ele vai dizer, olha, eu sou isso, isso e aquilo. O povo já conhece. Aí quando é meados da eleição, do dia da votação, vai lá e ó, distribui, joga. E ilude o povo, e o povo cai sempre na mesmice, né? Aí então virou um monopólio, de certa forma. Virou uma coisa só. Infelizmente, o ser humano ele tem alguns seres humanos, né, não todos, mas eles têm um defeito. Eu tenho isso. É se acomodar demais. Viver na mesmice, né? Você vê, a família Marinho faz 8 anos que está no poder. Se a gente for olhar os projetos que tinham, quando você olha a história da nossa da prefeita atual, os projetos que ela botou no papel para fazer, acho que de 100%, 3% foi feito. É desse jeito. De 100%, 3% foi feito. É sempre a mesma coisa, é iludir. Bota lá, projeto em cima do esporte, educação, a saúde, para trazer isso para Canguaretama, para fazer aquilo. Mas no final termina fazendo absolutamente nada. Absolutamente nada. Tá aí as quadras caindo nos pedaços em Canguaretama. As quadras do esporte. A do centro tá fechada não sei nem quanto tempo. Faz sim, usa o dinheiro público, o dinheiro da nossa cidade, particularmente, para se beneficiar. Né? Todo mundo sabe de aluguéis de galpões, todo mundo sabe de aluguéis de pontos, que não é necessário alugar pontos em nossa cidade para ter uma UPA, para ter um posto de saúde, para ter um ponto de referência de secretaria. Não é necessário, porque na nossa cidade tem a prefeitura, o município tem um terreno, tem que ter um terreno para fazer esse tipo de coisa, para fazer construções. Da mesma forma que teve um ponto para construir a prefeitura, tem que ter um ponto para construir uma secretaria de saúde, para construir uma secretaria de esporte. Você falou de aluguéis de casa, isso é muito interessante, porque geralmente se aluga casas que já tem uma estrutura para acomodar aquele certo escritório, ou se for algum postinho que for abrir, né? Aí eu já vi casa aqui que a casa não tinha casa, era zero. A prefeitura constrói do zero
e ainda paga ao dono da casa um valor acima do de mercado. Tá entendendo? É por isso que você vê muitas pessoas defendendo aquele prefeito sempre, 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 porque não é em prol da sociedade, é em prol da família deles. Se Porque era uma beneficiou. casa que ele não tinha construído. Hoje em dia eles têm uma construção boa, com estrutura ótima. Que entrando prefeito ou saindo prefeito, ele aluga para prefeitura ou para qualquer outra coisa. Mas quem deu isso a eles? Dinheiro de máfia com prefeitura. Então isso não beneficia a população. Por isso que eu fico indignado quando tem muitas pessoas que votam naquele candidato e defendem cegamente. Você tem que suspeitar sobre isso, porque isso aí eles já querem pro bolso deles, não é pela população em geral. E você sabe muito bem que isso acontece em Barra do Cunhaú e já vim em Canguaretama. Não só em nossa cidade, mas a política em nosso país, ela é de uma forma que é o seguinte, são poucos políticos, poucos, eu digo pouquíssimo de verdade, que entra com a cara e a coragem para fazer uma política limpa e honesta. É que eu ia falar isso agora, Isaac. Era a próxima pergunta. Isaac, você não me derrubando, claro, né? Mas você não é um mega empresário, uma pessoa que anda com uma Hilux, tem um SW4 Seria na eu. garagem, esse tipo de coisa, como muitos candidatos vereadores são, né? Dono de empreiteira, alguma coisa. Como é que você acha Exatamente. de... Como é que você se sente saindo candidato com menos condição financeira que os outros? E Olha, pronto. Antonioni, Só para terminar a pergunta. E, tipo, com um candidato a prefeito que não é montado no dinheiro que nem os outros. claro. No início da conversa, você fez uma pergunta em cima dos desafios, o que as pessoas iam falar, né? Uma vez eu entrei no carro de um cara e o cara fez uma pergunta para mim. Ele falou assim, simplesmente, tu, tu vai se candidatar esse ano? Eu fiz sim, sim, sou pré-candidato a vereador em nome de Jesus, se Deus quiser, vai dar certo. Oro muito para que isso aconteça. Aí ele fez, mas tu vai gastar quanto? É a primeira Aí pergunta. eu fiz, Tu tem quanto? tu vai gastar quanto? Eu fiz, rapaz, eu vou gastar apenas a minha honestidade, as minhas pernas, porque eu quero andar, quero ir de comunidade em comunidade para sentir a dor que eles sentem. Eu vou gastar as minhas ideias, porque eu tenho que ter ideia para me colocar em prática quando um dia, se Deus quiser, pode ser hoje, pode ser esse ano, pode ser daqui a 4 anos, pode ser daqui a 12, eu nunca vou desistir. Mas um dia eu vou chegar lá. E essas ideias um dia eu vou levar para lá, entendeu? Então o desafio ele é formado disso. A nossa pré-campanha ela não vai ser gastar R$ 1. O nosso partido, a gente sentou muito bem com o nosso partido, o presidente do nosso partido, todos nos explicaram tudo. E a gente não aceitou o fundo partidário. Nem a gente que é pré-candidato a vereador, nem todo o grupo não aceitou o fundo partidário. A gente tem um apoio, sim, vai ter o apoio gráfico, vai ter o apoio disso, vai ter aquelas coisas que a gente sabe, de santinho, dessas coisas, pelo partido. Mas a gente não aceitou o fundo partidário, porque tudo começa por aí. A gente vê pré-candidatos a prefeitos aí que colocam, quem não sabe, dá uma pesquisada, muito mais de 80 pré-candidatos a vereador, prometendo Em Canguaretama eu já vi valores. aqui uma meta, rumo aos 70. Rumo aos 70. Aqui em Canguaretama também é o que tem. Aqui em Entendeu? Canguaretama, rumo aos 70. Cada um mais desmoralizado que o outro. 80 pré-candidatos a vereadores recebendo ilusões, recebendo promessas. Com certeza, com certeza. Quando você começa se vendendo por valores, seja lá de R$ 10 até R$ 1 milhão, entendeu? Você se perde no caminho que você quer. Vamos supor, eu tenho uma ideia minha, uma ideologia. Eu tenho o que é que eu devo seguir. Vamos supor, minha religião, o que é que ela me pede para me seguir? Eu tenho que seguir uma linha onde eu sei que possa ser longa ou possa ser curta. Mas um dia eu sei que Deus vai me abençoar e eu vou ter vitória. Entendeu? Isaac, tô dando muito valor ao que você tá falando, viu? E eu admiro pessoas que nem O que, você, viu? Que tem coragem. Diferente de uma o que rumba. acontece? E Só para despreza, finalizar e despreza aquelas pessoas que só querem dinheiro. Meu objetivo justamente. dessas lives, Isaac, é mostrar ao pessoal que tem outros candidatos, entendeu? Para chegar. Hoje eu tô fazendo com você, Parabéns. mas semana que vem eu vou fazer com outros meninos. E eu considero que são pessoas boas e que a população deveria dar uma chance a eles, entendeu? Não mais de um mesmo.
essas lives eu não vou fazer nenhuma com, tipo assim, O o intuito de carinha, o pai beneficiar. dele foi vereador 2 mandatos, aí o pai dele não vai ser mais e ele vai. Ou então o pai do cara ou a mãe foi condenado, aí não pode entrar, aí bota o filho. Ou então o cara foi condenado pela justiça, aí bota a mulher para ser candidato. Entendeu? Ou os cabas são tudo bem Uhum. de vida na política, ganharam na política, não querem sair disso porque é um negócio que dá dinheiro, entendeu? E só querem roubar a cidade. Pronto, a minha live não vai sair com nenhum desse pessoal. Vai ser só com pessoas Claro, muito bem. novas, geralmente alguém evangélico, da igreja, do esporte, da comunidade. Pessoa que eu vejo que anda nos cantos mesmo, que fala com todo mundo. Não é esse pessoal que tá aparecendo agora. Tá entendendo? Fico muito feliz, Isaac, da sua participação. E vamos continuar, Eu né? agradeço. Eu agradeço de certa forma. Então, só para mim concluir o que eu estava falando, a minha linha ela é uma linha direta. É um objetivo único, certo? E tendo muita fé em Deus que um dia vai dar certo. Como eu falei, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser o ano que for, mas eu vou estar sempre tentando. Porque a minha ideia e o meu propósito é ajudar a comunidade, é ajudar a cidade onde a gente vive. Porque a gente vive numa época, em uma era, em um século que nada é difícil, entendeu? É difícil. A gente pode sim conseguir tudo da forma mais simples. Só que quem está lá dentro dificulta tudo. E quem termina sofrendo é quem colocou eles lá dentro, né? Você vê o pessoal na comunidade questiona o vereador que colocou lá na Câmara, questiona o prefeito que colocou lá na prefeitura. Mas por que não pensou antes, 4 anos atrás, quando disse, eu vou votar em fulano de tal, eu vou votar nele porque isso e aquilo, vou votar nele porque mora em Barra do Cunhaú, entendeu? Porque mora, sei lá, em qual bairro for. Então a gente tem que pensar muito bem isso, conhecer quem é a pessoa para colocar a pessoa lá dentro. Pode falar. Vamos continuar, né? Vamos. Isaac, aqui na nossa cidade esse ano vão ter um grande número de candidatos a prefeito. Vou citar só alguns, hein? Ou de alguns Fala, boatos que pode falar. surgem. O candidato da prefeita, que ninguém sabe quem é, ainda, eu acho. Aí tem Francisco da Paz, tem a irmã Lila, o Ellison, foi o mesmo. Aí o Robson, você não conhece, eu acho. Tem Luiz Paulo, acho que é Luiz Paulo da Barra, do PSL. Ele Sim. foi secretário de turismo. Conhece? Da Barra. É Paulo César. Paulo César, desculpa, Paulo César. É secretário na época, Paulo é isso. César e tem o nosso amigo Geraldo. Aqui eu já contei 7 candidatos. O que é que você acha desse número tão grande de candidatos para nossas cidades? É bom ou é ruim para a disputa? Tudo fica mais claro. O legal é que vai ser uma disputa meio que acirrada, né? As pessoas vão ter muitas ideias, muitas pessoas para escolher. E o mais legal ainda é que vai ter a velha política contra a nova política, Vai ser legal, né? interessante isso. Você vai ver pessoas que já trabalharam dentro da cidade, que já foram pré-candidatos, que já foram candidatos, já foram prefeitos. E você vai ter pessoas novas que estão, como, da mesma forma que eu, é marinheiro de primeira viagem, né? Então, vai ser uma disputa bacana, vai ser interessante ver pessoas querendo escolher. Vai ter pessoas que já estão decididas, tem pessoas que não estão decididas e tem pessoas que estão pensando em quem vai, né? Hoje em dia é meio difícil a gente ver uma pessoa dizer, tô com fulano, é certo. É meio difícil, É porque difícil. justamente a gente tem muitas opções, né? Basta somente a gente, de certa forma, observar quem realmente tá para trabalhar na nossa cidade. Quem realmente vai dizer, eu vou fazer isso e vai fazer de verdade. Quem realmente é da nossa cidade. A gente tem que entender isso. E tem que escolher de uma forma mais certa possível, né? A decisão não é fácil. A gente tem pessoas que prometem e têm a capacidade, sim, de prometer e cumprir a sua promessa. Mas, infelizmente, chega lá não faz. A gente tem pessoas que prometem, têm um sonho e quer trabalhar pela comunidade. Entendeu? São várias escolhas, várias escolhas. Isaac, entre esses nomes, qual desses, diga dois, que você nunca votaria para prefeito? Claramente, Tem que ter a brincadeira da live, né?
Tem que ter a brincadeira, tem que ter, não pode ser só uma coisa séria. Claramente, por erros e falhas que eles cometeram e que eu mesmo não acreditaria, E a dois. o nosso amigo Wellison Ribeiro, infelizmente, né? E, cara, se eu fosse falar, não seria só dois. Então Mas diga eu três, vou três, chutar, mais um. Senão vai- eu vou chutar a velha e a nova política, né? Então, vou chutar a velha política vai ser com o Wellison. Aham. Infelizmente, eu não dou meu voto, né? Porque, infelizmente, deixou a desejar quando estava lá dentro. E as pessoas sabem o que ele fez, infelizmente, não acordam. E é na atual, para Francisco da Paz, eu não dou. E para a irmã Lila, infelizmente. Infelizmente. Bom. Deixa eu ver aqui, vê se o meu organograma. Vá lá, você é o cara. Enquanto isso, eu vou tomar um gole d'água. Pode tomar. Pronto, Isaac, aqui tem uma pergunta interessante. O que acontece muito na nossa cidade é assim. Vou tentar explicar de uma maneira mais simples, sem muitos candidatos. Tem um candidato X e tem um candidato Y. Aí um vereador matava e morria pelo candidato X. Claro. Assim que o vereador ganha, ele tá com o candidato Y, metendo o pau no candidato X, recebendo dinheiro, entendendo? Se vendendo. O mais fácil dizer. O que é que você acha dessa postura? Não espere. Olha, Porque tem muitos vereadores que ganham, ficam independentes. Porque, eu vou dizer agora, a desculpa dessa postura é que eles alegam que é muito ruim ser vereador eleito sem um prefeito. Eles alegam isso. Tipo assim, então desse jeito nunca vai existir oposição, né? O que é que você acha dessa postura que eu chamo de se vender mesmo? no diálogo popular, ele se vendeu. Se vendeu. Quando a gente tem uma questão como essa, muita das vezes é por causa de dinheiro, né? São propostas lançadas dos maiores até o menor. O interessante, o que eu acho de uma pessoa dessa é que a honestidade ela passou longe. Não adianta eu viver de mentira ou querer esconder aquilo que eu sou, ou querer ser uma pessoa que eu não sou. Eu tenho que ser honesto, tenho que ser uma pessoa íntegra, acima de tudo. E transparente. Transparente. Bater o martelo e dizer, eu sou isso e vou fazer isso. Simplesmente. Isaac, eu vou fazer só uma ressalva sobre esse meu comentário. É que é tipo assim, Claro. eu entendo que em política tem o jogo e tem movimento, às vezes tem muda, amadurece. O que eu quero dizer pro pessoal que está assistindo é que tem gente que quando ganha, na outra semana, antes de assumir o mandato, já está mudando de lado. E você acha estranho a mudança de lado porque todas as votações, não tem uma que vote contra ao lado que ele se vendeu. É um negócio vendido mesmo. É um negócio vendido mesmo. Se fosse assim, tipo, não, hoje eu vou votar desse jeito porque minha consciência tá pedindo, porque eu acho isso certo. Eu entendia. Mas assim, eles parecem que pensam igual. Todas as propostas que vêm de um lado tá passando. Quando ele era do outro, é um negócio vendido e é descarado mesmo. Mas vocês não entendem, né? Eu não estaria metendo pau se fosse um negócio mais espontâneo e mais discreto. Justamente, Agora, é bem claro, bem claro. Deixa eu ver outra coisa. Isaac, aqui vamos falar do horário das sessões da Câmara, né? Negócio besteira, eu sei que você não ganhou. Mas, tipo, o que eu acho interessante é que, eu não sei, né? Mas eu achei ruim os horários da sessão da Câmara serem pela manhã. Eu não sou familiarizado com esse horário, eu não gosto. E eu tenho até uma ressalva, que é porque o cidadão que trabalha, geralmente pai de família, pessoas que ligam mais em política, pessoas que ligam na cidade, os responsáveis, essa hora estão todos trabalhando. Não tem como ninguém assistir a sessão da Câmara. O que eu era a favor era a sessão da Câmara à noite. Porque quem é que está em casa? É o menino, a criança, quem está em casa de 11 horas da manhã, 9 horas da manhã, a criança assistindo os desenhos na SBT, na televisão. E o pessoal mais adulto só pode acompanhar a política se for à noite, como a gente está conversando agora. Você, sendo eleito, defenderia a sessão da Câmara para horário pós 6 horas da noite ou um horário pelo turno da manhã?
Claro que seria pela noite. Um simples exemplo eu vou dar aqui para você e para quem está assistindo. Vamos supor, eu sou comerciante, eu sou um microempreendedor, eu trabalho na feira da cidade, né? Porque a gente sabe que a feira da nossa cidade ela funciona de segunda a segunda, se brincar. Essas pessoas são as que mais acompanham as sessões dentro da Câmara dos Vereadores, certo? São as que mais estão dentro para ver o que está acontecendo, o que é que está rolando. E o horário que elas estão trabalhando é na parte da manhã, onde tem mais movimentação, né? Onde o pessoal que consome aquilo que eles produzem, o que eles vendem, o que eles estão trabalhando, vão estar indo lá ver, comprar, consumir. Então, trazendo para o horário da noite, com certeza atrairia não só esse público das pessoas mais velhas que a gente tem, que gostam da política, mas até muitos jovens que queiram aprender um pouco mais, porque a gente sabe que dentro da nossa cidade a gente tem uma força jovem muito grande dentro da política. Só que devido ao horário de reuniões, de sessões, pronto, se eu estudasse, eu queria estudar pela manhã. Então, se eu fosse estudar pela manhã, eu não poderia estar dentro da Câmara para assistir uma sessão. E quem trabalha manhã e tarde, geralmente, também, né? Maioria. Justamente, justamente. Entendesse? Então, para mim, com certeza, eu apoiaria essa ideia de trazer para a parte da noite, a partir das 6 horas. O Clécio Tá? tá dando um oi pra você, Isaac. O Clécio. Isso aí, Clash é nosso amigão, Saxofonista, não hoje é? aqui e dentro de Canguaretama ele é o presidente do nosso partido Solidariedade, Ah, não tá? Aqui sabia. em Canguaretama. Isaac, você falou de muitos jovens. Eu queria explicar essa pergunta. E vou explicar os termos também. O que é que Claro. você acha desse pessoal que é candidato de ocasião? Você tá entendendo, né? Que aparece assim, tipo numa onda. Tem uma modinha, quer seguir isso, aí veio esse candidato. Ou então esses candidatos, você falou em jovens, eu lembrei os candidatos que dizem jovens, mas que já, na verdade, já nasceram dentro da velha política. A exemplo, muitos vereadores aqui que colocaram os filhos. Agora já teve prefeito que parece que quer colocar até o neto. Esse pessoal, que geralmente o pai é impugnado, já é processado, não pode se reeleger e coloca o filho. O que é que você acha desse tipo de candidatura? E essa Olha, usurpação de candidato jovem, que de jovem não tem certo. nada. Certo. Inicialmente você falou sobre as pessoas que são impulsionadas a fazer isso. Muitas delas por experiência, né? A gente vê muita gente jovem hoje entrando na política para tomar uma experiência, né? Temos muitos exemplos dentro da nossa cidade. Outras pessoas são impulsionadas pela velha política, seja ela de família. Ah, eu sou neto de um cara que já foi prefeito aqui na cidade. A modinha. Ah, eu sou primo do cara que já foi vereador. Ah, eu sou muito amigo do cara que é prefeito atual. Então, isso virou, de certa forma, entre aspas, uma moda, né? Porque hoje em dia, para entrar na política é muito fácil, né? Então, a turma jovem é bom porque já pega aquele um impulso muito grande de tomar decisões boas pela cidade. Se fizer o que é certo, né? Então, é muito interessante quando a gente vê pessoas que querem de verdade entrar na política. Agora, tem aquelas pessoas que querem por experiência, tem aquelas pessoas que são impulsionadas por alguém que seja da família que já teve político, né? Aí dentro a gente tende a entender que tem um interesse. Tem Às interesse. vezes pode ser um interesse social ou pode ser outro tipo de interesse que a gente vai olhando e vai acontecendo e vai vendo que vai formando de certa forma vai deixando ir. Isaac, você pode não acreditar, mas eu já vi um cara que foi vereador, ele me contou isso. Aí ele não queria ser mais candidato. Ele foi obrigado pelo sogro dele a ser. E aí, Júnior, tá chegando agora. Júnior, eu vou falar minha última frase aqui é Isaac. Isaac, vou repetir, né? Pode acreditar. O cara era candidato, ele foi vereador, eleito. Aí ele não gostou da política, ele odiou. Aí ele me dando uma carona, a gente conversando, ele disse que ele não queria ser mais, mas ele foi obrigado ao sogro a ser candidato. Interesse de Interessante, família, né? Eu acreditei interessante. que ele não tava gostando, mas aconteceu dele ser candidato de novo e acho que parece que ele ganhou no ano também. Mas É, infelizmente essas coisas acontecem. pronto, Isaac, estamos chegando ao final. Quase, né?
Eu queria só que você falasse ao pessoal que está assistindo você agora, se você tem. Eu sei que você é pré-candidato, não é candidato mesmo. Mas se vingar a sua candidatura, quais são os projetos que você vai defender? Olha, antes de tudo, eu queria dar um oi para minha tia Janeide, que chegou aí na live, ela deu um oizinho aí, tá? É, quem me conhece sabe que eu amo, de certa forma, o esporte e a educação. E dentre isso, eu gosto muito quando o jovem ele se envolve cada vez mais. Então, o que acontece? Eu tenho muita vontade de criar um projeto socioeducativo dentro da cidade, né? A gente olha dentro do esporte em Canguaretama e a gente só vê o futebol, 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 futebol. Eu conversando com o Isaías, ele me deu uma ideia que a gente pode sentar e pode criar de um projeto que a gente denominou por Formando Valores. Aí, só que ele falou dentro do futebol, da categoria de base. Eu aqui em Barra do Cunhaú, eu tenho um projeto social chamado Garotos da Barra, que é a categoria de base de futebol de salão, tá? E esse Formando Valores, o que seria para mim? Era trabalhar dentro do esporte da nossa cidade. A nossa cidade tem muita gente que tem vontade de fazer natação, atletismo, entre outros esportes que aqui não tem, né? Então, o projeto Formando Valores seria uma ideia muito bacana, socioeducativa, bem legal, para que a gente pudesse abranger as áreas mais, vamos supor, a linha Areia Branca. E dentro da nossa cidade tem muitas pessoas, muitos homens que eu conheço dentro de Piquiri, tem muitos caras que trabalham socialmente com o esporte, com o futebol. A linha Areia Branca temos, eu vou citar nomes aqui com total respeito, temos o Zé Galego, que é um cara muito que trabalha Conheço pelos o Zé Galego, jovens. da escolinha, né? Isso, em Piquiri tem o Hominho, que é a gente conhece por Hominho, que também trabalha a categoria de base. Aqui na Barra tem o Isaías, tem o Baiano. Por que a gente não pega Conhece esses Samuel do caras? 16? Samuel Eu mandou. joguei lá um tempão, comecei lá. Tem uma admiração muito grande por Samuel Mandu, entendeu? Por que a gente não pega esses caras e dá uma impulsionada e ajuda de verdade para fazer com que o esporte é a solução para que a gente tire esses jovens, hoje em dia, do mundo das drogas, entendeu? Infelizmente, o esporte ele é a melhor opção, entendeu? Para retirar esses jovens. A gente vê hoje, eu tive situações em mim, com meu projeto, de uma criança de 12 anos de idade que era usuário de droga. Ele queria participar do meu projeto e eu disse que não eu quis dar um choque de realidade. Eu disse a ele que não queria, infelizmente eu não vou aceitar você por causa disso, isso e aquilo. De certa forma, eu agi de uma forma meio rude, meio forte demais. Mas aquilo deu um choque de realidade nele. E mais ou menos um mês depois, ele voltou e ele conversou comigo, disse que deixou de fazer. A mãe dele veio falar comigo, entendeu? A mãe dele conversou comigo, agradeceu, porque ela até então não sabia. Eu abri a visão do molequinho, ele foi falar com a mãe, entendeu? Isso é muito interessante. E dá tempo e tem como a gente fazer com que os jovens eles saiam dessa vida do crime, saiam desse mundo das drogas. Infelizmente, muitos caíram. Eu tenho conhecidos de infância, da minha infância, de quando Também eu era conheço criança, muito. que hoje em dia afundou. Isso é um dos projetos. Projeto de saneamento básico. É o que a gente mais tecla, é o que a gente mais vê, o cara que é vereador teclando, mas não faz. Barra do Cunhaú, a estrada esburacada, as ruas que não tem calçamento. Canguaretama, vários bairros que você vê dar uma chuva, parece um piscinão de ramos. Aqui em Barra do Cunhaú, Lagoa do Sapo é um exemplo. Quando chove, meu amigo, é Lagoa do Sapo horrível conheço também, eu já vi, Isaac. Verdade. para você se Até hoje. locomover, entendeu? Aqui em É, Canguaretama, vou aproveitar que o pessoal de Canguaretama estava falando, que Isaac falou de projeto de saneamento básico, a gente vê muita falta disso naquela rua que é do lado do Correio, a Rua do Fórum. Quando chove, fica tudo alagado ali. A Rua do Centro toda fica alagada. Os entendeu? esgotos não filtram mais a água, a gente não sabe quanto é que vai. O esgoto vai para a maré, quando joga para a maré, vai jogado na praia. Secretaria de Meio Ambiente não fiscaliza isso, finge que não vê. Os vereadores não estão nem aí. Muito bem lembrado, Isaac. Esse negócio do projeto de Falta da saneamento básico é fiscalização. muito importante, viu?
Antonioni, fora isso, fora esse descaso e a imagem que fica horrível em nossa cidade, porque você não vê uma rua bonita com um esgoto bacana, que aquela água vai descer, vai sei lá, para outro lugar, pode ter uma área de captação, né? Fora isso, vem a doença. A doença. As doenças transmitíveis que tem, a dengue, entendeu? Que é uma das mais pesadas que vai ocasionar por causa disso. Vai ter água parada. Porque às vezes a gente vê, pronto, caiu uma chuva aqui em Canguaretama, tem algumas ruas que passa 2, 3 dias alagada. Às vezes nem alagada, mas fica algumas poças, fica aquele lamaceiro. Ali na rua da Lotérica é um exemplo. A gente vê quando você entra na Rua do Peixe, você entra na Rua do Peixe, o ponto de comércio, ok, perfeito. Mas aquele pedaço onde tem uma quitandinha na frente da lotérica, até entrar naquela rua, ou aquela rua de frente, que é onde tem a oficina de moto, cara, aquilo é horrível. É um pedaço que você vai olhar, é pequeno, mas se você for ver, ali você tem como trabalhar para consertar aquilo ali. Zag, né? Você falando isso, eu tava indo pra Lagoa do São João outro dia de moto, nunca mais eu tinha ido. Aí passei um buraqueira do nada no centro, sabe? E o negócio tudo enlameado. Aí meu amigo fez um comentário que é pertinente. É imoralidade isso, né? E porque é no centro da cidade. Quem é de fora pensa logo isso. Se aqui no centro da cidade tá assim, imagina nos bairros mais periféricos. Isso, né? Outra ideia que é possível se fazer, tá? Lembrando, eu sou pré-candidato. Eu tenho milhares de ideias. Infelizmente, o tempo é curto para que a gente possa conversar sobre tudo que a gente pode fazer dentro da nossa cidade. Mas uma das ideias mais bacanas para que a gente possa evoluir a nossa cidade e os nossos bairros é criar áreas de lazer, né? Às vezes as crianças não têm aonde se divertir. Não, você falou há alguns minutos atrás sobre a quadra de esporte. Se você vê aqui em Barra do Cunhal tem uma quadra de esporte que está praticamente destruída, né? Se chover, ela alaga. O teto está caindo. Não tem iluminação. Tem duas lâmpadas que mal funcionam, né? Pode falar. Isaac, só uma observação. O pessoal que está assistindo, a gente falou sobre eu falei sobre as quadras, Isaac está falando de novo. Alguém pode questionar o estado de pandemia, né? Mas o que a gente fala sobre as quadras aqui, antes de a gente estar em estado de pandemia, não haviam partidas nas quadras de futebol. Muitas das quadras estavam abandonadas em nossa cidade. Por isso que a gente está ressaltando a importância de resgatar a cultura do esporte da cidade, restaurar as quadras que já existem e fazer novas áreas de esporte na cidade. Isso, quando a gente fala de áreas de lazer, a gente trata como quadro de esporte, aquelas academias que, como foi criada lá na rodoviária do centro, Sim. Uma academia pública, né, que é para as pessoas utilizarem, mas precisa sim ter uma manutenção. Tem bairros que não tem uma praça pública, como aqui em Barra do Cunhaú, uma área que tem, o espaço que tem deveria já ter uma praça pública, né? E isso são áreas de lazer, entre outras coisas que se pode se fazer, cara, né? E é simples se fazer. Só basta querer trabalhar pela comunidade, entendeu? Porque tem tudo, vem verba para isso. Tem os deputados que eles apoiam as ideias. Você criou a lei, jogou para dentro da comunidade. Vamos lá. Se eu sou morador de Barra do Cunhaú, aí eu sou o cara que está lá dentro da Câmara. Aí faço uma lei para. Eu sei que nada é fácil. Tudo tem uma etapa para que a gente entenda que para trazer uma escola para aqui, uma creche para aqui, não é simples. Não é só chegar e botar no papel uma lei para. Eu quero levar uma creche para Barra do Cunhaú. Vamos lá, vou para a prefeita, vou com os vereadores que apoiaram e assinar, e perfeito, levei para isso, para trazer o valor, para criar. Não é simplesmente assim. Mas também não é difícil. É só trabalhar para que isso vala a pena e para que isso faça acontecer. É simples, simples, né? Outra coisa que eu resumi algumas, 4 aqui que eu mais penso, entendeu? Que eu fico sonhando. Barra do Cunhaú é uma área turística. Tal como em Piquiri, a gente tem o engenho, né? O Uruaçu. Cunhaú. O Cunhaú, Uruaçu em São Gonçalo. O Cunhaú. São áreas turísticas. Eu tenho um amigo meu que ele é guia de turismo, Nelson, né? Trabalha em uma agência e ele, dentro dessa agência, ele foi o único dentro da agência que levava. Ele vinha fazer o roteiro para a Barra do Cunhaú, ele entrava em Canguaretama, ia para Piquiri pela BR, né? Ia lá pro Cunhaú, fazia um turismo
religioso, que é muito bacana. Dentro da nossa cidade tem um turismo religioso, basta só investir, né? E depois vinha para a Barra. O que é que eu queria trazer para a Barra do Cunhaú? Essa praça que eu falei tem um ponto turístico. A gente tem lá embaixo, na Rua da Praia, o polo era para ser um polo comercial, que muitos chamam de pavilhão, né? Que é um ponto enorme, que ali dava para fazer bastante eventos. Na frente daquele polo comercial, deveria ter uma praça pública, um projeto bacana, onde antigamente tinha uma quadra, que aquela quadra, eu lembro quando eu era criança, atraía muito público esportivo. Eu me Tinha lembro da quadra. campeonato, tinha competições, as empresas faziam seus times, entendeu? E isso é muito bacana. E fazer um calçadão em nossa orla. Por que não? Né? A gente tem uma praia belíssima. A gente tem um dos maiores pontos turísticos do Rio Grande do Norte. A gente tem uma praia que não só nacionalmente, mas mundialmente ela é conhecida. Eu que trabalho com turismo também, eu entendo e sei disso. Mundialmente, Barra do Cunhaú ela já foi vista. A gente recebe turista de Teve todos etapas os do países. campeonato de kitesurf aí, não foi? O Mundial? Teve alguns anos que teve os campeonatos mundiais de kitesurf, um esporte que nem tem aqui. Um esporte que não tinha. Descobriram do vento daqui, eles se apaixonaram e fizeram. Então, por que não investe nisso? Em cima do turismo também. Entendeu? São coisas que, como eu repito, não é fácil. Não é simplesmente eu sou o cara, chegar, fazer um documento, assinarem, levar para fulano, para liberar verba, trazer e construir. Não. Mas não é difícil. Tudo é possível. Tudo é possível. Entendeu? Isso são alguns projetos, algumas ideias que eu tenho em mente para trazer, para jogar para dentro lá. Tá entendendo, Antoniano? Também concordo com você, Mas Isaac. Eu acho que é muito pouco falava explorado o você. nosso turismo aqui e a Barra de Cunhaú é muito pouco explorado. Tanto eu chego muito, tanto todo mundo fala de Barra, é muito famoso, mas eu acho que a gente ainda peca muito na exploração do turismo da nossa cidade. E Ó, a o pessoal parte que tá de assistindo aqui, quer dar um alô, Isaac? Eu falava aqui, alô pra falar. Nego, acho que ali é Geraldo, aí Júnior de Pua, Júnior tá assistindo nossa live. E, galera, essa live aqui foi com nosso amigo Isaac da Barra, mas é um projeto meu que eu tô fazendo, vai ser com muitos candidatos a vereador. Toda semana eu vou chamar um candidato novo, e é novo mesmo. Geralmente opções que não eram dentro da política, vamos dizer outsider, como se fala, né? Pessoas novas, que não tem esse apadrinhamento, deixa eu ver, de família, esse tipo de coisa, uma tradição, 1000 mandatos na família, esse tipo de coisa. Eu acho que vou chamar até o Júnior, aproveitar que ele tá, vou falar a ele. E agora vamos terminar a live, pessoal, com alguma mensagem que nosso amigo Isaac para vocês. Viu? Isaac, Só pode deixar a mensagem para o pessoal? pegando o fiozinho sobre a questão do turismo. A ideia de trazer essas ações dentro do turismo de nossa cidade favorece muito ao comerciante local, viu? E é essa a ideia que a gente tem que pregar. A gente tem que ajudar as pessoas da nossa cidade. E para terminar, eu queria deixar um forte abraço àquelas pessoas que assistiram até aqui a nossa live, principalmente para você, Antonioni. Parabéns pelo seu início de projeto. Muito obrigado por ter feito esse convite. A gente está entrando de cara mesmo dentro da política. Eu, particularmente, com todo o esforço que eu estou tendo, convocando as pessoas que eu estou convocando, falando e conversando com as pessoas da forma mais simples possível, para que eu possa ser mais verdadeiro. A forma que eu falei aqui nessa live jamais será modificada. Jamais eu serei outra pessoa. Serei sempre esse Isaac. Quem me conhece sabe que eu sou verdadeiro, que eu gosto de trabalhar com a verdade e principalmente ser transparente. Isso é mais importante. Então, muito obrigado. Fica aqui meus agradecimentos. Que todos fiquem com Deus e que a gente possa, de certa forma, conquistar tudo aquilo que a gente tanto almeja. Lembrando sempre da minha ideia. Siga sempre em uma linha, fé em Deus e acredite que você é possível. De verdade. Valeu, Isaac. Gostei muito de falar de vocês. Estão precisando de mais pessoas autênticas assim, viu? Fique com Deus Muito obrigado, também. Antônio. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos.